revendo nossos conceitos de cristianismo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6, lemos: Aborreço-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Gálatas 1, 6. Hoje, 31 de outubro de 2020, a Reforma Protestante está completando 503 anos. Comparando o desenvolvimento do povo de Deus em relação ao cristianismo em toda a sua história, a partir da igreja em Jerusalém, sentimos reações semelhantes às do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 6, do evangelho substituindo a graça de Deus por um evangelho pobre, prepotente e bitolado na capacidade humana, vivendo a mesmice de um evangelho mecânico, medíocre, sem se preocupar com o verdadeiro conceito do evangelho vivido por Jesus no seu tempo terreno. Nas comemorações relativas ao evangelho, dentre elas destacamos as comemorações do nascimento de Jesus, ou seja, do Natal. Nas comemorações natalinas, vivemos características opostas à lógica do Natal de Jesus. Desde criança, aprendemos que, nas comemorações natalinas, tínhamos que ter roupas e calçados especiais e outros aditivos sofisticados, buscando mais atrair as atenções das pessoas para nós mesmos do que para Jesus, o aniversariante do Natal, esquecendo-nos que Jesus nasceu de um casal sem privilégios econômicos. Do ponto de vista humano, um casal pobretão, discriminado em todas as estrebarias de Belém da Judéia, a sua terra natal, sendo recepcionado pelos animais numa estrebaria onde Jesus nasceu e tendo como seu primeiro berço um coxinho de rações para os animais, denominado manjedoura. Na minha visão comemorativa do nascimento de Jesus, as comemorações deveriam ser não só uma vez por ano no Natal, mas sempre nos trajando de forma simples, distribuindo presentes e alimentos aos mais humildes e desprovidos de valores econômicos da sociedade, oferecendo-lhes o maior presente, Jesus Cristo, o presente de Deus para o mundo. Vivendo o evangelho de fachada. Assim como os fariseus viviam presos em uma bitola religiosa hereditária, não admitindo mudanças a ponto de perseguir Jesus até a crucificação, e aos cristãos convivemos hoje com crentes bitolados, apesar de seguir à risca o que aprendeu dos pais, vive um evangelho metódico e preconceituoso, desprezando aqueles que não fazem parte do seu contexto denominacional. Por mais que estejamos vinculados a um sistema denominacional evangélico, a nossa visão tem nos levado à pregação do evangelho, convidando vidas para fazer parte do corpo de Cristo, vivendo o cristianismo da intimidade de Cristo, composto dos verdadeiros adoradores a Deus em espírito e em verdade. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Olhando para a parábola das 10 virgens contada por Jesus em Mateus 25, de 1 a 13, com as 5 virgens insensatas figurando a igreja, a religião, e as 5 virgens prudentes figurando a igreja da intimidade de Cristo, pergunto:
Qual tem sido o seu conceito de cristianismo? A igreja-religião ou a igreja da intimidade de Cristo? O nosso apelo é: busquemos uma reforma espiritual individual do nosso conceito sobre o cristianismo da graça de Cristo.